Olá, sou a professora Dali, professora de Sociologia, e nessa videoaula primeira, para as turmas do segundo ano, a gente vai falar sobre trabalho e sociedade. Mas antes disso, para vocês que estão sem nota do segundo ou do primeiro bimestre, se já me enviaram e tiverem alguma dúvida sobre essas notas, falem comigo, não deixem de perguntar, seja pelos líderes no WhatsApp, seja por e-mail, tá bom? Vou tentar ao máximo responder essas perguntas, essas dúvidas. E ainda estou lançando notas, recebendo trabalhos de quem ainda não conseguiu fazer, porque a gente sabe que tá um período diferente, né? Tá muito conturbado. Mas eu vou dar já início ao terceiro bimestre, tentando postar sempre vídeos, então fiquem acompanhando, porque esse é o primeiro de alguns que vão ser postados sobre esse assunto, trabalho e sociedade, que é o tema do capítulo 9. Acompanhe lá, porque coisas que eu tirei que eu vou falar aqui foram estão no livro, né? Foram baseadas em questões, coisas, assuntos relacionados a esse capítulo. Bom, quando a gente fala em trabalho, a gente precisa olhar para a história, porque o trabalho nas sociedades do Ocidente, ele era uma coisa utilizado para classificar as pessoas. Atividade intelectual sempre tendo mais valor que a atividade braçal, sendo que até hoje como isso é presente, né? Há trabalhos mais bem remunerados, geralmente são trabalhos intelectuais, enfim, né? E como o trabalho, tanto na Grécia Antiga como na Roma Antiga, eles estavam associados a quê? À escravidão. Os escravos ou as pessoas muito pobres, no caso de Roma, eram aqueles que trabalhavam. Né? O escravo era um instrumento de trabalho. Né? Então, em Roma, então, toda essa associação do trabalho com a escravidão faz a gente entender, por exemplo, o significado da palavra trabalho, que é do latim tripalium, ou seja, um antigo instrumento de tortura. Esse sentido negativo do trabalho, né, se a gente for observar hoje, é muito diferente do que, embora exista esse sentido negativo, mas a gente escuta, por exemplo, assim, que o trabalho ele dignifica o ser humano. Ou seja, se o trabalho dignifica o ser humano, a gente está falando de uma coisa boa, né? Necessariamente uma coisa digna, né? Nesse sentido. Ou fazer essa oposição entre vagabundo e trabalhador. O vagabundo vai lá e assalta o trabalhador. A gente vê muito nos noticiários policiais, né? Essa coisa de que o trabalhador ele está numa posição de dignidade também, né? Tem essa coisa. E dizer também que tem muito trabalho, mas tem pouco emprego, ou seja, essa diferença entre trabalho e emprego. E mesmo você estudando não significa que você vai ter um bom emprego. A gente vai tentar entender essas frases. Por quê, né? Por que essas frases? E eu vou lá para o século XIX, onde três sociólogos, o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber, eles vão nos ajudar a entender o que há por detrás dessas frases. Com certeza vocês já devem ter ouvido, estudado um pouquinho sobre eles no decorrer do primeiro ano, ou enfim, no segundo, a gente vai ver um pouquinho sobre eles, tá? E hoje eu vou começar, por exemplo, falando do Max Weber, o terceiro, né, que eles são do século XIX, mas eles têm ideias muito atuais para ajudar a gente a pensar sobre essas questões. Por exemplo, imagina que o Max Weber estaria pensando, né? Por que as pessoas dizem que o trabalho dignifica o ser humano? E de onde é que teria surgido essa ideia? E quando a gente vai lá para a Idade Moderna, entre o processo de desenvolvimento do capitalismo está em curso, a gente vai observar que é nesse momento que o trabalho ele deixa de ser uma atividade ruim, repugnante, para ser considerado algo bom, algo que dignifica o homem. Mas ele não deixa de ser por qualquer motivo. Quer dizer, o Weber, ele vai tentar entender por que isso aconteceu, que é justamente
coincidindo nesse período histórico da Reforma Protestante, que foi um movimento do século XVI que protestava contra os dogmas religiosos. E a gente tem aqui representando que o Weber ele tentou estudar e entender os calvinistas e os puritanos, vertentes desse protestantismo. Quando a gente fala de religião, a gente está falando de crenças, né? Mas a gente não está falando só de crenças e de valores. A gente está falando sobre o que é que a gente faz com o que a gente acredita com os nossos valores, que reflete no quê? Nas nossas atitudes. Por isso que religião está associada a quê? A um modo de vida e não simplesmente numa crença, né? Por isso que se fala de uma ética protestante, porque a ética está ligada às regras, às normas que uma cultura, enfim, um grupo social ele considera certo, né, correto, enfim. Por isso aqui que o Weber ele analisou a questão do trabalho em relação à cultura, porque ele analisou os valores e as atitudes e o modo de conduta desses puritanos e calvinistas, né? E quando a gente olha, por exemplo, para esse quadro, né, fazendo essa relação entre religião e economia, a gente observa aqui no catolicismo, né, o homem ele trabalhava para viver e se sustentar. E o catolicismo herdou muito dessa cultura da Roma antiga, né, mas embora veio a Idade Média, enfim, mas essa cultura de ver o trabalho como algo negativo, porque se baseando lá em Gênesis, né, fala-se que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o homem estava lá, Adão e Eva no paraíso e tudo maravilhoso, e pecaram, e como forma de porque pecaram, agora vão ter que trabalhar arduamente para sobreviver. Então é uma coisa ruim nesse sentido, né? E a Igreja Católica condenava o lucro excessivo, condenava o desejo das pessoas de possuírem bens, enfim. Já o protestantismo, diferente do catolicismo, ele vai ver no trabalho uma dádiva, trabalho como uma fonte de salvação espiritual e forma de glorificar a Deus. Então vocês percebem as diferenças entre essas duas visões? E aí, quando a gente observa isso, e mais aprofundando nessa ética protestante, vem as outras características desse modo de vida, dessa cultura, né? Que é a negação dos prazeres terrenos, contra a preguiça, o luxo, porque existe um desejo ali de ser contido, de economizar, né? Contra o ócio. Sabe aquela frase? Mente desocupada, oficina do diabo. Pois é, tem muito a ver com isso, né? Desejo de acumular e evitar gastos supérfluos. E essa máxima, né? O do sucesso profissional e da riqueza como sinal de salvação, como a gente viu. Como a gente vai ver, né? Por exemplo, esse quadro, ele ilustra essa questão dessa ética protestante, desse modo, desse conjunto de regras e normas que orientam a vida desse protestante, dessa pessoa que acredita, né? Vê o trabalho como uma vocação. Então, se é uma vocação, não é todo mundo que está vocacionado. Há um processo de seleção, né? Porque isso até mesmo explicaria essa diferença entre os ricos e os pobres. Por que existem ricos e pobres? Dentro dessa visão aí, os ricos, eles são considerados disciplinados e com espírito empreendedor. E se você é pobre, é porque você é descuidado, preguiçoso e por isso você não prospera. Então existe essa visão. Se vocês perceber como isso, hoje em dia a gente ainda escuta muito esse discurso. Deus ajuda quem cedo madruga, e você tem que se esforçar para que você consiga, porque isso depende desse seu esforço, dessa sua disciplina, para você ser abençoado, né? Então, mais na ética protestante, por isso que em muitos países de primeiro mundo, que são movidos pelo protestantismo, né, existe esse pensamento muito forte.
E aí ele fala sobre esse Deus abençoar os escolhidos por meio do trabalho. Um sinal de que você seria salvo seria por meio do seu sucesso profissional, da sua riqueza. E aqui tá o livro, um livrinho, né? Uma capinha do livro escrito pelo Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, porque quando a gente fala ao espírito, a gente está falando do cerne, né? A alma da coisa, né? E o ascetismo, que é essa negação dos prazeres terrenos, está muito ligado a quê? A evitar perder tempo, porque perder tempo é um pecado, porque tempo, no caso aqui perder tempo é um pecado, há uma crença de que se você tem que evitar a preguiça ao máximo, trabalhar ao máximo, evitar ao máximo o luxo, né? Isso tudo tá ligado, é uma ação racional, embora seja fundada numa crença, né, de que é um pecado, mas é uma ação racional, porque tem a ver com o quê? Com perder e ganhar, né? Com esse cálculo da vida, né? Tô perdendo tempo com isso, vou calcular aqui quanto tempo eu tô gastando tal coisa com isso. E aí, essa lógica de que tempo é dinheiro, né? E esse cálculo da vida, né, de perder, ganhar tempo, perder, ganhar coisas, vai para as relações sociais, para o trabalho. E é isso que essa é a própria lógica do capitalismo, né? Tempo é dinheiro, perder tempo com as coisas que não são úteis, que não dão dinheiro, enfim. Vocês percebem, gente, como essa lógica protestante, a partir desse contexto social, que lá começou lá no século XVI, né? Ele está reverberando até hoje. Ele foi muito importante, ele combinou muito, né, com essa lógica capitalista. Ele se adequou muito, ele ele propiciou esse desenvolvimento do capitalismo, porque ele tem no cerne essa crença, né? Perder tempo, ganhar tempo, salvação, evitar ao máximo os gastos supérfluos, acumular dinheiro e contra o luxo excessivo, contra o ócio, né? Tudo isso é um sinal de que de que você é um escolhido, um salvo, né? E aí a gente está falando de trabalho que acabou culminando nessa ideia de que o trabalho dignifica o homem nesse sentido. Então, era um pouco sobre as ideias do Max Weber sobre esse assunto, né? A gente vai ver mais esse assunto do trabalho sobre a visão de outros sociólogos. O que é que vocês acharam? Qual é a sua visão agora sobre esse tema? É isso.